Iremos estudar acerca do templo de Zorobabel e o subtítulo de hoje é o material do templo. Primeiro, madeira do cedro. E a palavra da vida vem de Esdras capítulo 3, versículo 7 a 8. Hei de ler para você Esdras capítulo 3, versículo 7 a 8. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. 8. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadak, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviasse a obra da casa do Senhor. De Deus. Amém. Vamos pensar na informação geral acerca da madeira de cedro. O cedro é um gênero de árvores coníferas na família de plantas Pinaceae. Isso quer dizer que é uma das árvores pinhos. De 2 metros. Cresce nas planícies do Mediterrâneo, especialmente a Bíblia infantil aqui. Os cedros de Líbano são os melhores. A altitude deste lugar é de 1000 metros a 1200 metros. Conhecida que sobrevive até a temperatura mínima de 25 graus Celsius negativos. Isso significa que o cedro cresce nos lugares áridos e frios, até aos 40, até mesmo aos 60 metros. O seu teto é de 3 metros, pensa naquilo que são 10 andares tão compridos, e vive até aos seus 900 a 1000 anos. Por estas razões, sendo uma madeira estreita e tendo um bom aroma, uma madeira propícia para a construção de lugares luxuosos, e também é denso e forte, e também com facilidade pode suportar qualquer tipo de temperaturas, não apodrece com facilidade. Antes de ser usado para aquilo que como material de construção, deve crescer uns 300 anos no mínimo. Quando este cedro é usado na Bíblia para construção, isso significa que essa madeira ou a planta tem mais que 300 ou 400 anos de existência. É por isso que pode notar que é um material luxuoso é muito caro para que seja usado. Número 2, na Bíblia. Como é que é usada na Bíblia? Primeiro é que é material da purificação do leproso. Se olhares para Levíticos 14, versículo 4 a 8. Vamos ver esta passagem juntos. Levíticos capítulo 14, versículo 4 a 8. Então o sacerdote ordenava que, por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e sopo,
Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os moldará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se levará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Esta é uma cerimônia da purificação de pessoas que tenha tido uma infecção da doença chamada lepra. Então, ele deveria entrar neste processo de purificação. Isto acontece quando alguém está curada da lepra. Ele deveria se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote iria fazer todo este processo do ritual de purificação sobre este indivíduo. E agora indicar ou pronunciar-o como uma pessoa limpa. Esta passagem dá detalhes de como fazer este ritual de purificação deste leproso, depois de ele estar curado, certo? E a madeira de cedro era um dos ingredientes aquilo que é a cerimônia desta purificação. Como já falamos que o cedro é uma madeira que não apodrece facilmente, é uma madeira que não é atacada por fungos com facilidade. Indica que este corpo está livre de infecção. E segundo, na Bíblia encontramos que esta mesma madeira é usada para a construção da casa de Davi e 2 de Samuel 7:2, e também é usada para a construção da casa de Salomão em 1 de Reis capítulo 7:2, e poderemos dizer com isso que é usada para a construção de palácios. E podemos ver isto no livro de 2 de Samuel 7, versículo 2. Disse o rei ao profeta Natã: Ora, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Davi estava vivendo no palácio luxuoso, e ele estava preocupado: como é que eu posso viver num palácio deste, enquanto que a arca do Senhor está nas tendas, nas cortinas. De Reis, capítulo 7, versículo 2, diz: também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Assim podemos ver que não apenas o templo, mas a casa de Davi, o palácio de Salomão, eram obras primas, obras de grande luxuosidade. Eram os palácios de grande riqueza, palácios mais caros dos tempos, ou seja, das épocas na história de Israel.
e vemos que esta madeira de cedro foi usado aqui. E terceiro, foi usado para o templo de Salomão. Reis, capítulo 6, versículo 9. Assim, pois, edificou a casa e aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. No versículo 15 a 16 diz: também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro las edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Como pode notar, o lugar santo, o lugar santíssimo, estava coberto com a madeira de cedro. E estes são lugares em que são usados o cedro, como já falei, a madeira do cedro só cresce em certos lugares. Na área mediterrânea é o lugar em que é mais úmido e quente. Lebanon é o lado, área montanhosa, que tem altitudes de quase 2.000 metros, 2.200 metros. E de ter material bem tem boa natureza e características para ser usado na construção. Daí podemos entender que esse cedro é usado para construir casas, palácios e até templos. E segundo a de leitura de hoje, podemos ver que Deus ordena ao povo para usar o mesmo material para a construção do templo de Zerubabel. Entendemos que este cedro na Bíblia era usado em ocasiões diferentes. O significado do cedro. Só terceiro, vamos tratar os significados do cedro. É uma escolha melhor das árvores ou da madeira, ou é a melhor escolha de madeira. Em Jeremias 22, versículo 7 diz: porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los no fogo. O cedro é conhecido como a melhor escolha. É a madeira mais bonita. É a melhor madeira que se podia achar. Tem este tipo de características. O cedro é o melhor. É a maior beleza nele. Aqui é a árvore mais alta. Isaías capítulo 2, versículo 13 diz: e cedros do Líbano, e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Este cedro do Líbano é conhecido como ser bonito. É a árvore mais alta que se pode encontrar. Amós, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, aliás. Não obstante, eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. O cedro é usado figuradamente para simbolizar, mostrar e expressar a mais alta altura que se podia achar. Por que estamos a estudar tudo isto? O cedro tem a maior beleza por dentro e o melhor por dentro. E o cedro tem essa altura. Deixa perguntar quem é que tem essa grandiosa beleza nele. Quem é o Altíssimo? Quem é o Altíssimo? Senhor Jesus Cristo. A madeira do cedro
simboliza o Senhor Jesus Cristo. Fisicamente tem o aspecto da melhor árvore, a árvore mais alta e a escolha melhor para a construção. Quando dissemos significa, queremos dizer o que descreve, que estamos a dizer que está relacionado com o Senhor Jesus Cristo. O significado da madeira do cedro ou da árvore do cedro é o crescimento abundante, forte crescimento. Olhar para Salmos 92, versículo 12, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Se amadurece, se fortalece. O seu crescimento é descrito como a da árvore do cedro. Em suma, isto quer dizer que o templo deveria revelar a bondade de Deus, a alteza de Deus, assim como a sua abundância. Pedir ao povo para que usasse a madeira do cedro na construção do templo significa que o templo deveria mostrar, transmitir aquilo que é a bondade de Deus e a alteza de Deus. Como já falei na esfera física disto, como é bom para ter material de construção. É um material muito caro e luxuoso. Deveríamos revelar a bondade de Deus, a excelência de Deus, a formosura de Deus, assim como a alteza de Deus, assim como a sua abundância nas nossas vidas. Nós somos o templo de Deus de acordo com a 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 9. Assim também o versículo 16 e o capítulo 6, versículo 19. Assim deveríamos viver para proclamar a bondade do nosso Pai, a benevolência do nosso Pai, a formosura do nosso Pai, a excelência do nosso Pai, assim como a sua abundância. Desta forma, como de Deus, não deveríamos danificar nem machucar as pessoas. Não poderíamos trazer amargura na vida das pessoas. A formosura, a alteza, a abundância do nosso Deus Pai. Vamos olhar as lições da história redentiva. Vamos olhar as lições da história redentiva. Que possamos entender o cedro, precisamos entender o Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 23. Esta passagem de Ezequiel 17, versículo 22 a 23 diz: assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Uma das coisas que deveríamos nos focar é que um dos seus renovos foi cortado e plantado sobre o monte mais alto e sublime, mas cresceu de sorte que todas as aves de todo tipo vieram e fizeram as suas habitações naquela árvore. Significa Zorobabel. Deus haveria de retornar o povo de Israel a Jerusalém. Assim lhes restaurar um ramo da árvore do cedro plantado
no monte de Israel. Isto mostra que através de Zorobabel, Deus vai retornar o povo de Israel a Jerusalém e assim lhes restaurar ali. O significado mais remoto é que o Senhor irá providenciar o Messias, pelo qual todas as pessoas do mundo, de cada raça, cada etnia, cada língua, cada nação, poderá vir e descansar nele, através daquilo que é o reino de Deus, se eles o receberem. Significa o Messias. Este renovo significa o Messias. Um renovo significa Jesus Cristo. O renovo foi tomado cedo. E significa mais alto ou exaltado. Isto mostra a grandiosidade do Messias, que fala de sua divindade. Então, o cedro simboliza o Altíssimo. E o renovo foi tomado deste cedro alto. Isto significa a alteza do Messias, que tem a ver com a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Jesus estava com Deus. Jesus é Deus. Jesus estava com Deus. Este foi descrito como aliás, termo. O termo hebraico para termo significa suave, fraco e humilde. E isto mostra a fraqueza e a humildade do Messias, que fala da humanidade de Jesus Cristo. Jesus era Deus. Jesus estava com Deus, de acordo com João capítulo 1, versículo 1. Mas ele veio na forma da humanidade. Era um ser ilimitado, sem restrição, mas veio naquela forma humana, que é limitado por tempo e por espaço, e é restrito por várias limitações. Mas ele era um cedro altíssimo, mas foi tirado e tornou-se um renovo que é suave, eterno, é fraco e humilde. E isso significa que Jesus veio nesta forma humana que é limitada e restringida. Então, se olhar para João capítulo 1, versículo 14, diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus encarnou-se. É assim que Jesus veio. E isto é descrito através de Ezequiel capítulo 17, versículo 22 a 23. Podemos ver Isaías capítulo 53, versículo 2, que descreve acerca do Filho do Homem. Porque foi subindo como perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. De Ezequiel capítulo 17, 22 a 23, podemos notar que esta árvore foi plantada na montanha mais alta de Israel. Como podemos ver aqui, diz que eu plantarei no monte mais alto de Israel. De acordo com Isaías 40, versículo 9, o monte mais alto de Israel significa Sião. Isaías 40, versículo 9 diz: o anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a,
não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Israel significa o Monte Sião ou Jerusalém. E também, se olhar para Salmos 2, versículo 6, também Zacarias capítulo 1, versículo 3, mostra que Jesus iria vir na nação de Israel e iria ou subiria para Jerusalém. Quer dizer que Jesus virá na forma humana, mas na nação ou através da nação de Israel. Entre muitas vezes, na semana da paixão, ele iria a Jerusalém. Ezequiel diz que este renovo torna-se uma grande árvore, algo glorioso, algo magnífico. A sua condição é de beleza. Isso significa que depois de Jesus percorrer a sua morte expiatória na cruz, sepultamento, a ressurreição, a exceção para o céu, e se sentar no braço direito de Deus. Este Jesus que estava com Deus e morreu na cruz por causa dos nossos pecados, depois de sua ressurreição e ascensão, finalmente estaria na destra do Pai, nos lugares celestiais. Será completamente e plenamente restaurado. Terá a mesma dignidade com o Pai. Isso é mostrado pela expressão que diz que o renovo torna-se uma árvore gloriosa. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Filipenses 2, versículo 8 e 9. Diz que, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. E Jesus estará no braço direito de Deus, que a sua dignidade será plenamente restaurada. O versículo 23 diz que aves de todas as espécies farão a sua habitação ali. O que são as aves, afinal de contas? Aqui nós estamos a falar do aspecto físico, mas o significado espiritual deste Ezequiel capítulo 17. Aqui trata-se literalmente de aves, mas assim que estamos a tratar de significados espirituais, possamos entender o significado espiritual de aves, deveríamos voltarmos para Ezequiel capítulo 31, versículo 6. Diz que todas as aves do céu se aninharam nos seus ramos, e todos os animais do campo gerravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Diz que, na forma gramatical, esta passagem é usada como metáfora. As aves do céu e grandes povos são comparadas aqui. Então, todas as aves significa todas as grandes nações. As aves do céu aqui significam todas as grandes nações. Quando trata-se de aves, dos pássaros, é claro que quer significar pessoas. Em outras palavras, isso dá a entender ou dá a conotação de que fala-se de humanos, fala-se de nós, os homens. Em poucas palavras, isto tem a dizer que todas as pessoas virão a Jesus, que é o cedro nesta passagem, que é o renovo que foi transportado
e plantado na montanha mais alta em Israel e que cresceu e se tornou esta árvore, este cedro magnífico, este cedro glorioso, este cedro que expandiu os seus ramos e todas as aves do céu vieram e aninharam-se nestes ramos, quer dizer, encontraram a sua habitação nesta árvore. E está mais que claro que esta planta é o próprio Jesus Cristo, onde todas as aves de toda espécie virão e aninharão-se a ela. A espécie de aves significa todas as nações, ou todas as pessoas de todas as nações, independentemente de sua língua, etnia, raça, cor, independentemente de sua classe econômica, seja a baixa, a média, a alta. As pessoas significa todas as pessoas. Verão a Jesus e encontrarão o seu lugar nele. Em suma, todas as nações ou todas as pessoas de todas as nações virão para Jesus. E podemos abrir para o livro do renomado profeta Zacarias, no seu capítulo 8, versículo 22. A palavra de Deus diz: assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. A Bíblia diz que muitas nações e povos virão a Jesus Cristo. Se podemos voltar para o último livro profético da Bíblia, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Vamos lá para o capítulo 11, versículo 15. Diz que: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O que está a dizer é que quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, os reinos desta terra, e podemos dizer, por exemplo, Singapura, Japão, Malásia, Coreia, Estados Unidos, Canadá, Moçambique, todas estas nações se tornarão os reinos de Cristo, ainda aqueles que nem chegamos a mencionar. Podemos crer nesta profecia, porque é verdade, é o que a Bíblia diz. O que está escrito na Bíblia, eu creio que o Senhor fará com que isto aconteça. Amém. Então, Zacarias capítulo 8, versículo 22, está dizendo: todas as pessoas, todas as nações, todas as pessoas do mundo virão ao Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse diz: essas nações, essas pessoas serão transformadas em reino e o povo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, para que este milagre possa acontecer, ou tão rápido ou tarde, o essencial é nós sermos testemunhas de todas as nações, transformando-se em nações do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa Altíssimo. De Ezequiel 17, versículo 22 e 23,
Já aprendemos acerca do seu significado. Portanto, significa Altíssimo. Jesus é o Pedro. Jesus é o Altíssimo. No que é necessário para fazer Jesus o Altíssimo? Primeiro, ele é o Altíssimo pela natureza. Segundo, se nós estamos cientes de que ele é o Altíssimo, diante dele, o que deveríamos fazer? Deveríamos exaltar diante dele, mas sim humilharmos. Deveríamos encurvar diante do Altíssimo. O que é certo a fazer quando vai se encontrar com a sua Alteza, quando vai se encontrar com o seu rei? Sabes, na antiguidade, quando tínhamos imperador, quando alguém ia para ver o imperador, ajoelhava, humilhava. Então, se nós reconhecemos que Jesus é o Altíssimo, nós deveríamos nos rebaixar diante dele, nos humilharmos diante dele. Nós sabemos que Jesus é o Altíssimo, Jesus é o Pedro, mas se nos promovermos diante dele, se nos exaltarmos diante dele, e nos vangloriarmos diante dele, estamos a dizer, nós sabemos que ele é o Altíssimo, mas não reconhecemos isso nas nossas vidas. Vamos ensinar que Pedro significa que Jesus é o Altíssimo e diante dele deveríamos nos encurvar, deveríamos nos humilhar, andar com humildade diante daquele que é Altíssimo. E isso se encontra no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 17 e versículo 24. Lembra-se que lemos o Ezequiel capítulo 17, versículo 22 a 23. E agora é o versículo seguinte que diz: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Vai fazer murchar. Mas se há alguma árvore que pensa que é pequena, ele vai exaltar. E se há alguma árvore que acha que está murchando, ele vai fazer florescer. Por quê? Porque você não pode ver outra árvore mais alta que cedo. Isso significa que sou Deus. De Deus, se tentarmos nos exaltar, ele vai nos abater. Mas se nos humilharmos diante dele, ele vai nos elevar. Esse é o segredo da Bíblia. Se nos humilharmos, Deus vai nos exaltar. Deus vai fazer de nós príncipes, os filhos de Deus. Se nos autopromover, Deus vai nos rebaixar. Vamos olhar para Isaías capítulo 12, versículo 12 a 13. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e o altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazão. Exalta. Deus diz que haverá um dia que vai abater esta pessoa. E meus irmãos, para que possamos ornamentar o templo de maneira que seja digna de sua habitação, de sua glória, de sua presença,
referimos a Deus. Precisamos usar o cedro. Devemos usar o cedro para decorá-lo. Devemos usar o cedro para edificar a este templo. O cedro significa Jesus Cristo. E o cedro significa a nossa humildade. Se realmente queremos tornar o templo de Deus, temos que nos construir em Cristo Jesus através de sua palavra, a palavra da redenção. E ao mesmo tempo significa que temos que nos humilhar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nos tornarmos um exemplo perfeito de exaltar ao Senhor Jesus Cristo, glorificarmos a Jesus nas nossas vidas, e podemos reivindicar sermos o templo decorado com o cedro, sendo que ele, Jesus, é glorificado e nós nos humilhamos diante dele. Vamos ensinar que este é o padrão do templo, é o modelo do templo em que Deus quer habitar. Para que cada um de nós seja este templo decorado com o cedro, sendo Jesus Cristo o Altíssimo nas nossas vidas e nós aqueles que o reverenciam. Sejamos o templo em que Deus se agrada em habitá-los a partir de agora para sempre. Se você fores o templo de Deus, Deus será com você onde quer que você se vá, não tem nada de que se preocupar. Amém. Para que a bênção de Deus esteja com todos quantos se ajuntaram a nós para ouvir a palavra de Deus. Amém.